Muito bem, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, então, agora continuando as matérias do segundo bimestre, né? De agora em diante, pessoal, eu vou passar para vocês as atividades e então vai ter um prazo aí para que vocês façam essas atividades. No primeiro bimestre, até vocês se acostumarem com o ritmo, com a situação do momento, né? Nós permitimos a vocês que fossem até lá no final do bimestre para fazer a atividade. De agora em diante, a gente vai marcar um prazo de 10 dias para vocês fazerem, e então a cada 10 dias eu vou divulgar como é que está a situação de vocês, né? Para que vocês saibam como é que estão aí as atividades, se está devendo ou não, as notas vão sair mais rápida, para vocês poderem visualizar como está a situação de vocês. Então, de agora em diante, quando passarmos uma atividade, procurem então cumprir os prazos, ok? Hoje, então, nós vamos continuar com o filósofo que eu passei para vocês na semana retrasada, que é o Platão. Tá? Então vamos continuar então lá na semana retrasada. Eu passei para vocês o mito da caverna, né? Fiz uma introdução e aí então nós vamos começar então a entender um pouquinho do que é que representa aquele mito da caverna, o mito ou alegoria da caverna. Por que é que o Platão havia criado esse mito aí? Vamos então lá. Então tá lá, Platão e a teoria do mundo das ideias. Essa é a teoria mais famosa escrita pelo filósofo Platão. Em qualquer lugar que vocês forem, sempre vão falar disso aí, tá? O Platão foi aluno do Sócrates. Quem assistiu o vídeo lá do julgamento do Sócrates, o Platão estava ali naquele julgamento assistindo o Sócrates ser condenado à morte pela cidade de Atenas pelo Tribunal dos 500. Né? Eu passei para vocês uma atividade. Aquela atividade ainda está aberta, a do filme Sócrates, mas até o final de semana eu fecharei aquela atividade lá, tá? Então façam, porque eu fecharei ela também. Depois eu passo para vocês de novo lá. Quem precisar, me pede o link lá que eu passo novamente para vocês. Então, seguindo lá. Então, o Platão, como eu falei para vocês agora há pouquinho, né? Ele foi aluno do Sócrates e as obras mais famosas dele são essas aí. Ele escreveu outras obras, mas a mais famosa de todas é a primeira aí, é a República. A República é uma, ele imaginou ali uma cidade ideal, ao termo, ó, ele imaginou uma cidade ideal, que está na ideia dele. A cidade nunca existiu. É chamada a República, tá? Essa cidade, nesse livro aí, A República, lá no livro sétimo, então, ele descreve sobre o mito da caverna. O outro livro dele famoso é o Banquete. Nesse livro aí, ele fala sobre a questão do amor e da amizade. No livro A Apologia de Sócrates, ele então vai defender, né, o Sócrates. Apologia quer dizer defesa. Ele vai defender o Sócrates das acusações que foram feitas a ele. Lembra lá né, relembrando, que o Sócrates foi levado ao tribunal acusado de querer colocar novos deuses em Atenas, de não crer nos deuses de Atenas e o pior de todos, que era o de corromper a juventude. E por último é o Fédon, que é uma obra onde ele vai falar sobre a imortalidade da alma. Então existem outras obras escritas por Platão, as Leis, Timeu, tá? Então são várias obras do Platão. É um filósofo muito famoso, mas a mais famosa dele é essa a República, onde ele descreve como deveria funcionar, como deveria ser uma cidade, um estado ideal, ok? Então, lá no livro sétimo, seria o capítulo sétimo do livro, mais ou menos, ele então descreve o mito da caverna que vocês assistiram na aula passada. Então, seguindo lá, algumas aulas atrás, né, nós trabalhamos os filósofos pré-socráticos que vieram antes do Sócrates e antes do Platão, o Parmênides e o Heráclito. E aí, o Parmênides, né, ele olhava para a realidade, olhava para os seres e falava: ó, o ser é imóvel. Os nossos olhos, os nossos sentidos veem que as coisas estão mudando, mas na verdade, se nós usarmos a razão, se nós usarmos o nosso intelecto, as coisas não vão estar mudando, não. Tá? Vai ser uma ilusão nossa. Nada se move, as coisas são permanentemente iguais. A mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. E vimos depois o filósofo Heráclito, que também é pré-socrático, né?
o Heráclito fala, ó, o ser é o vir a ser. Esse vir a ser quer dizer, o ser nunca é sempre uma eterna transformação, sempre. Então, para o Heráclito, contrário ao Parmênides, então as coisas estão sempre mudando, constantemente mudando, ok? Então os dois aí acabaram gerando um problema para a filosofia. E aí, a realidade, o ser, está mudando ou não? Quem é que está certo nessa questão aí? O Parmênides ou o Heráclito? Passou uma moto aqui agora, né? Vamos continuar lá. Então, o Platão procurou resolver esse problema aí, criado pelo Parmênides e pelo Heráclito, tá? Então, como é que o Platão resolveu esse problema criado pelo Parmênides e pelo Heráclito? Ele pegou a realidade e dividiu ela em duas partes. Como assim duas partes? Então, para o Platão, existem dois mundos, tá? Um mundo que ele chamou de mundo das ideias, ou mundo inteligível, tá? E o outro mundo que ele chamou de mundo dos sentidos ou mundo sensível. Essa foi a solução que Platão encontrou para resolver o problema criado pelo Parmênides e pelo Heráclito. Ele falou: os dois estão certos nessa questão aí, mas o mundo não é único. O mundo então tem duas realidades, ok? Então, como funciona essas duas realidades aí? Então, o primeiro é o seguinte lá: como que é esse mundo sensível? Onde é que está esse mundo sensível aí? Este mundo sensível é o nosso. É esse aqui em que nós vivemos, tá? Então esse mundo sensível, ele é uma cópia das coisas que estão lá no mundo das ideias. Então tudo que está no nosso mundo sensível aqui, tudo que vocês imaginarem, tudo que está no nosso mundo sensível aqui que nós vivemos, tá? Então ele é uma cópia daquilo que está no mundo das ideias. Esse nosso mundo aqui, ele é imperfeito, ele é as coisas aqui, tudo aqui é efêmero, tudo aqui está de passagem, é curto, tá? Não é longo, tá? E também é múltiplo, as coisas existem em sua multiplicidade, ok? E esse mundo aqui, ele também está se corrompendo. As coisas não vão durar para sempre. Tudo está se desmanchando, tudo está se estragando. Não é corrompendo de corrupção, de desonestidade, não. Corrompendo aqui está desmanchando, os seres estão se desmanchando, as coisas não vão ser eternas aqui. Então, esse mundo sensível ou dos sentidos, tá? É captado então pelos nossos sentidos, pelos olhos, pela nossa audição, pela nossa pele. Tudo aqui então nesse mundo nosso é captado pelos sentidos. Então, por isso que fala mundo sensível, que você sente ele, ok? Que você vê ele. Então, é assim que o Platão, então, descreve esse mundo em que nós vivemos aqui. O nosso mundo, ele é apenas uma cópia, ele é um xerox, ele é imperfeito, ele é efêmero, ele é múltiplo, as coisas estão aos montes aqui. Tudo está, então, se desmanchando, se corrompendo, ok? E esse mundo das ideias, ou inteligível, como que ele é? Onde ele está? Então, esse mundo das ideias, olha lá, ele é a origem, tá? Ok? Então, esse mundo aí, ele é perfeito. Lá nesse mundo das ideias, tudo é uno. Existe um. A ideia lá é original, é o começo, tá? Tudo lá é belo. Olha só, perceberam a diferença agora, né? Ele é perfeito e ele é eterno. Então é diferente do nosso mundo aqui. E esse mundo das ideias, ou mundo inteligível, ele só pode ser alcançado pelo nosso intelecto, pela nossa razão. O mundo sensível era captado pelos nossos sentidos, sentimentos, ok? E esse mundo inteligível, inteligível, intelecto, é uma ideia, né? Ele só pode então ser alcançado pelo intelecto ou pela razão. Então percebam só, lá, aquilo que está lá é uma coisa só. Ele é belo, é perfeito e é eterno. E só pode ser então alcançado pela nossa razão e não pelos nossos sentidos. Ele diferenciou então aí sentidos e razão, ok? Então tá lá. Como assim? Então vamos ver exemplos para vocês entenderem certinho aí o que eu falei para vocês em relação ao mundo dos sentidos e ao mundo das ideias. Vamos entender certinho isso aí. Então tá lá, ó. Aquela imagem acima ali,
corresponde à ideia de cavalo. Essa ideia de cavalo, ela está lá no mundo das ideias. Segundo Platão, né, tinha lá um deus chamado Demiurgo, que é o artesão, que criou o mundo, e esse deus então viu que a matéria não tinha forma. E esse deus aí fez a forma, a essência, ocupar então a matéria. Então vocês veem aqui no nosso mundo sensível um monte de cavalo, certo? Cavalo branco, cavalo baixinho, cavalo grande, cavalo manga larga. Tem uma série de cavalos que vocês veem. Então, aqui no nosso mundo, né, nós vemos seres múltiplos. Olha só, múltiplos. Um monte de cavalo. Você vê um cavalo variados, mas para esses mesmos, para esses vários animais aí, você usa uma expressão, você usa uma ideia, você usa a ideia cavalo. Não importa se é um cavalo branco, preto, alto, baixo, não importa de qual seja a raça desse cavalo, você chama ele de cavalo. Então, essa ideia cavalo, segundo Platão, essa essência de cavalo, ela está em um outro mundo, que é o mundo das ideias. Então, os nossos sentidos veem cavalos diferentes, mas a nossa razão sabe que aquilo, nós usamos aquilo, a palavra cavalo. Tá? Então, essa ideia, a essência de cavalo que vocês veem acima ali, a forma de cavalo, ela então está no mundo das ideias. E essa forma, essa ideia, ocupa aqui a matéria, ocupa aqui a carne, né, dos animais, dos cavalos, e dá a eles então essa forma de cavalo. Mas a ideia está no mundo das ideias. Seguindo lá. Mais exemplo para você entender aqui, ó. Olha lá. Então, o mundo das ideias. O mundo das ideias, então, é constituído por ideais, por ideias que são imateriais, que são imutáveis e perfeitas. Então, lá, um cachorro. Lá no mundo das ideias está uma forma. É o mundo das ideias, é o mundo das formas, é o mundo das essências. Então, lá no mundo das ideias está uma forma de cachorro, e aqui no nosso mundo sensível, você vê lá cachorros particulares, que são diferentes, mas usando ainda a mesma ideia. Tá? Então tá lá, o mundo sensível, constituído por objetos particulares, materiais, mutáveis e imperfeitos. Por que imperfeitos? Porque um dia esses cachorros aí, eles vão morrer, tá? Tudo que está no nosso mundo aqui vai desaparecer. Então por isso que ele fala que é efêmero. Mas mesmo que esses cachorros aí desapareçam, a ideia de cachorro, a essência de cachorro ainda vai estar lá no mundo das ideias. É isso então que o Platão vai dizer ali com essa criação desse mundo aí. Por mais que as coisas aqui sejam múltiplas, por mais que as coisas sejam passageiras, que elas um dia se desmanchem, desapareçam, a ideia continua existindo. E essa ideia existe lá no mundo das ideias. Aqui ainda de novo, para encerrar o entendimento lá, ó. Tá vendo ali, ó? Mundo inteligível, perfeito, eterno, verdadeiro, não transformação. As essências, então, né? A essência de cão está lá no mundo das ideias. E aí, no nosso mundo sensível aqui, existe uma cópia de cão. Aí são vários cães ali, né? Então, nesse mundo sensível em que nós estamos aqui, que é imperfeito, que é corruptível, né? Aqui o nosso mundo é o mundo da transformação. Tem vários cães, são múltiplos, mas a ideia é uma só. E essa ideia de cão está lá no mundo das ideias. Eu usei aqui o exemplo do cachorro e do cavalo, mas o Platão falou para tudo, tá? Para tudo, 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 tudo tem uma origem lá no mundo das ideias. A nossa alma que está no mundo das ideias também está lá, ok? Então essa aí é a teoria das ideias do mundo do Platão. Então com isso aí, então, o Platão tentou resolver o problema lá que fora criado pelo Parmênides e pelo Heráclito. Então tá lá, como que isso aí resolve? Simples. Então o mundo inteligível corresponde às ideias do Parmênides. Como que é o mundo inteligível? Vamos voltar ali, ó. Vamos voltar lá. O mundo inteligível não é perfeito e eterno e não muda, porque lá a ideia é única e essa ideia é perfeita e é eterna. Então esse mundo aí corresponde ao mundo, o mundo inteligível, então, corresponde às ideias do Parmênides, onde as coisas não mudam. E o mundo sensível, então,
corresponde às ideias do Heráclito. Aqui no nosso mundo, as coisas estão mudando, elas não são perfeitas, elas estão se corrompendo e estão se desmanchando, né? Como o Heráclito falava, que tudo que o ser é o vir a ser, que as coisas estão o tempo todo mudando. Então, o mundo sensível corresponde às ideias do Heráclito, ok? Mas o que é que isso aí tem a ver com o mito ou com a alegoria da caverna? Eu ainda vou deixar o segredo para vocês. Na semana que vem é que eu vou explicar para vocês o que, que tem a ver essa teoria do mundo das ideias com o mito da caverna, ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Façam as atividades que estão linkadas lá. Quem perdeu o link, me peça depois que eu passo, porque no final de semana eu vou encerrar e não vou abrir mais as atividades, porque eu tenho que corrigir e passar a nota para vocês irem acompanhando durante o bimestre. Não deixar tudo para o final. Ok, galerinha? Valeu, até a próxima. Abraços.